Repete aí dentro. 2 Reis, capítulo 5, a partir do versículo 1. Aleluia. Que diz assim: E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. E ele era varão valoroso, porém leproso. E saíram as tropas da Síria e da terra de Israel e levaram presa uma menina, que ficou a serviço da mulher de Naamã. E disse esta a sua senhora: Tomara que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Vamos agora para o versículo 11, irmãos. Versículo 11 diz assim: Porém Naamã muito se indignou e foi-se dizendo: Eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá, pôr-se-á em pé, e invocará o nome do Senhor, seu Deus, e passará a sua mão sobre o lugar e restaurará o leproso. Não são porventura Abana e Fapar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não me poderia eu levar neles e ficar purificado? E voltou-se e se foi com indignação. Versículo 13. Então chegaram-se a eles os seus servos e lhe falaram, disseram: Meu pai, se o profeta te dissera alguma coisa, porventura não a farias? Quanto mais dizendo-te: lava-te e ficarás purificado. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne tornou como a carne de um menino, e ficou purificado. Glória a Deus, Pai, aleluia. Quando eu estava orando ao Senhor para que me revelasse uma palavra, o Senhor me revelou esta palavra onde fala acerca da cura de Naamã. E o Senhor me revelou 5 fases da cura de Naamã, onde nós vamos estar ouvindo hoje. Eu vou orar em nome de Jesus. Senhor, meu Deus, eterno Pai, neste momento, Pai, eu estou aqui, Senhor, apenas como mensageiro da Tua palavra. Ó Deus maravilhoso, Pai, que o Senhor possa tomar os lábios do pregador, Pai. Usa os lábios do mensageiro, Senhor, e leva a Tua palavra com poder e autoridade, Senhor. Que não seja o irmão Denilson que esteja aqui pregando, mas sim a própria boca de Deus. Em nome de Jesus, Pai, nos consagra esta noite. Amém. E graças a Deus. Meus amados, muitas pessoas dizem que querem ouvir a boca de Deus, mas nós sabemos que a palavra de Deus é a própria boca de Deus. Então, se nós queremos ouvir a boca de Deus, nós não abrimos a palavra de Deus. Como é que nós queremos ouvir a boca dele? É verdade, Deus. Hoje o Senhor quer falar com todo mundo o quê? Por isso que Ele trouxe só nós aqui, irmãos. Só aqueles que realmente querem alguma coisa de sobrenatural com o Senhor. Quero dizer que estou muito alegre por esta noite estar aqui. Nós entendemos aqui, quando nós vimos a palavra, que Naamã era comandante do exército da Síria. E nós todos sabemos que Naamã era um homem muito valente, um homem valoroso, um varão de guerra, onde todo mundo temia a Naamã quando ele passava em algum lugar. Todo mundo dizia: este é o homem de guerra, este é o homem em que todos temem, porque ele comanda o exército do rei da Síria. E Naamã era um soldado valente, mas a palavra de Deus diz que ele sofria de uma doença muito terrível. Verdade. A palavra de Deus diz que ele era um homem valoroso, porém leproso. Mas quando nós estamos aqui de lepra, nós estamos falando de lepra, nós não estamos falando da doença. Nós sabemos que esta palavra fala acerca de uma cura, mas eu quero te dizer que esta noite o Senhor ele não apenas cura da doença. Quando uma pessoa está doente, o Senhor não apenas cura a doença que está no seu corpo carnal, mas Ele cura aquilo que está também no espiritual. Quando a pessoa está doente, ela está angustiada, está triste, está ansiosa. Então nós podemos ver aqui no final da palavra que o Senhor curou Naamã não só da sua lepra, mas de todo o orgulho que ele tinha. O orgulho de Naamã foi quebrado, de toda a sua angústia, de toda a sua ansiedade, e a sua alma angustiada se fez alegre. E nós sabemos que naquela época aconteceu um ataque contra Israel, e as tropas da Síria foram lá ajudar a Israel. E a palavra de Deus diz, no versículo 2: E saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram preso uma menina, que ficou a serviço da mulher de Naamã.
Primeira fase da cura de Naamã, irmãos, nós podemos ver que esta menina falou para a esposa de Naamã, para a sua patroa, disse assim: minha senhora, se o meu senhor fosse até Samaria e fosse falar com o profeta que ele está, ele seria curado de sua doença. E Naamã era um homem muito orgulhoso. Ele não queria ouvir, ele só queria falar. Vamos trazer para a nossa realidade que está hoje. Hoje nós vemos muitos pregadores, muitos mesmo, que só querem falar, mas não querem ouvir aquilo que as pessoas têm para dizer. Verdade. A palavra de Deus diz para os pregadores que estão aqui presentes, 2 Timóteo 4,2, que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exortes, com toda longanimidade e doutrina. Hoje nós estamos vendo que as pessoas querem pregar apenas prosperidade, pregar apenas cura, milagre. Isso é importante, mas o que é importante é a verdadeira palavra do Senhor Jesus. O que é importante é nós sermos curados do nosso orgulho. O que é importante é nós sermos curados quando nós nos tentamos exaltarmos diante de Deus. É verdade. E nós sabemos que só Ele pode ser exaltado diante desta terra. Porque Ele tem poder em toda a terra, no céu, na terra, e tem poder até no inferno, irmão. O Senhor Deus é poderoso. Nós não conseguimos enxergar o quão poderoso é o Senhor Deus, porque nós duvidamos do seu poder. Glória a Deus. Mas Naamã, naquele momento, ele tinha a esperança de ser curado. E a primeira fase da cura dele foi ouvir uma menina prisioneira. Aonde muitos passavam por ele e diziam: este homem aí, esse ele não ouve ninguém não, ele apenas quer falar. Mas ele viu que precisava de cura, ele viu que precisava tirar aquela enfermidade da sua vida. E ele deu ouvidos àquela menina. E a Bíblia diz que o rei da Síria envia uma carta para o rei de Israel através de Naamã. E Naamã viajou para a terra de Israel e levou essa carta para o rei de Israel. E a Bíblia diz assim no versículo 4: então entrou Naamã e notificou o Senhor, dizendo: assim e assim falou a menina que é de Israel. Então disse o rei da Síria: vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. E foi e tomou na sua mão 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro e 10 mudas de veste. Versículo 6: e levou a carta ao rei de Israel, dizendo: logo, em chegando a ti esta carta, saibas que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o restaurasses da sua lepra. Aleluia. E ali a Bíblia diz que Naamã viajou levando roupas, especiarias, levou muitas coisas de muito valor. E a Bíblia diz que ele chegou até lá e entregou a carta ao rei de Israel. Aí no versículo 7 a palavra de Deus diz assim: e sucedeu que, lendo o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: sou eu Deus para matar e para vivificar, para que este envie a mim, para eu restaurar um homem da sua lepra? Pelo que deveras notai, peço-vos e vede que busca ocasião contra mim. Versículo 8: sucedeu, porém, que ouvindo Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgastes as tuas vestes? Deixa ouvir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Glória a Deus. Veio, pois, Naamã com seus cavalos e com seu carro e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: vai e lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne te tornará e ficarás purificado. Neste momento, Naamã começou a entender que somos todos iguais. Nós somos todos iguais aqui na terra. Nós somos a imagem e semelhança do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós não somos um melhor do que o outro e nem inferior.
um ao outro. E Naamã foi falar com Eliseu. Nós sabemos que Eliseu era um grande profeta de Deus. E Eliseu manda um de seus empregados ali para falar com Naamã. E Naamã, naquele momento, eu vou fazer uma conjecturação. Eu não gosto de conjecturar, mas vou fazer uma conjecturação aqui. Agora você imagina Naamã naquele momento: meu Deus, mas como é que eu vou falar com um homem que se diz que é de Deus? E ele só manda um de seus empregados vir falar comigo. Por que o próprio não veio falar comigo? Por que o próprio não veio me receber? Eu vim de tão longe para falar com este grande profeta. Passei na casa do rei, o rei leu a carta e ele mandou que eu viesse aqui. E quando eu chego aqui, ele só manda um de seus empregados falar comigo. Será que ele não é homem de Deus possível para me curar? Mas a partir desse momento, irmão, Naamã não entendeu qual era o propósito de Deus na vida dele. Naamã não entendeu de que o orgulho dele teria que ser quebrado. E nesse momento nós vemos que Naamã já estava com orgulho, porque ele é um homem muito grande, um homem valoroso, um homem de lutas, um homem de guerra, um homem que todos temiam. Mas você tem que saber que você tem que ser submisso a Deus. Você não pode ser um grandão quando Deus está no barquinho, meu amigo. Pode vir tempestade, pode vir tribulação, mas a tempestade vai se acalmar. E o Senhor, Ele quer fazer do mesmo jeito com você. Você não deve dar graça somente na bonança, mas quando você estiver lá na prisão, lá no fundo do poço, o Senhor quer ouvir as tuas súplicas. O Senhor quer te ouvir falando: Senhor, eu preciso de Ti neste momento. Ele quer te ouvir. Você tem que ser dependente de Deus e não do homem. Vamos trazer para a nossa realidade. Hoje muitas pessoas estão procurando a criatura e não o Criador. Glória a Deus. Estão procurando a bênção e não o abençoador. Como é que eu quero a bênção se eu não tenho um abençoador? Como é que eu quero um carro se eu não vou trabalhar para poder comprar esse carro? Quer dizer que Deus vai mandar do céu esse carro para mim? É a lei da semeadura, irmão. Você planta e você colhe. Quando você tem a vida na plenitude do Espírito, não precisa ninguém vir falando para você que você precisa plantar. É a lei da semeadura. Você planta e você colhe. Quando você está na plenitude do Espírito Santo, você não precisa de ninguém. Você apenas precisa clamar o nome do Senhor Jesus. E a Bíblia diz que Naamã ficou muito indignado com o que estava acontecendo. Ele ficou se perguntando: meu Deus, mas por que ele só mandou eu ir lá? Mas aí ele não entendeu, irmão. Ele não entendeu que ele tinha fé suficiente para se autocurar, com a ajuda de Deus, claro. E é o que está acontecendo com muitos de nós. Deus usa profetas dentro da casa dele, mas a gente só quer ouvir os profetas, não quer ouvir a voz de Deus. A gente só quer receber bênção se vier de um profeta. A gente só quer ouvir a voz de Deus se um profeta estiver falando através de Deus. Mas não, Deus quer falar com você. Deus não precisa usar pessoas para enviar coisas para você. O Senhor, Ele quer falar com você. O Senhor, Ele quer ouvir você, e não da boca de quem está suplicando por você. É verdade. Ele quer ouvir as tuas orações, as tuas súplicas. Ele está vendo o quanto você está se humilhando na presença dEle. Ele está vendo o quanto você está buscando ser honrado na presença dEle. E aí vem o tal do relógio de Deus. Mais uma coisa revelada do Senhor aqui, o relógio de Deus. Nós não entendemos que o relógio de Deus não falha, não precisa de pilha para poder funcionar. Aleluia! Eclesiastes 3:1: há tempo para tudo nesta terra, e para todo propósito há um, e para todo, e há todo tempo, Jesus. E há tempo para todo propósito debaixo do céu. É verdade. Nós temos que entender como funciona o trabalho de Deus. José esperou tanto para que chegasse ao palácio e ganhasse um alto cargo como governador do Egito, mas ele esperou, passou por poço, passou por prisão, mas Deus honrou ele. E é do mesmo jeito que Deus quer fazer com você. Nós temos que aprender a caminhar sozinhos na presença do Senhor. A partir do momento que nós dissemos: Senhor, eu te aceito como o meu único e suficiente
exclusivo Salvador. O Espírito Santo já está do seu lado. Ele já está te guiando. Glória a Deus. E Naamã, mais uma vez, percebeu que precisava da cura. Ele disse: eu vou ter que fazer isso mesmo. Eu vou ter que me submeter a ouvir esses conselhos. Está aí mais uma fase da cura de Naamã: obedecer sem questionar. Glória a Deus. A primeira fase foi ele ouvir uma menina prisioneira. Deus pode usar qualquer pessoa aqui para falar com você. Até o Benjamin, se ele quiser, ele usa para falar com você. Nós temos que aprender a ouvir também os outros. Segunda fase da cura de Naamã: reconhecer que todos nós somos iguais. Nós não estamos aqui para comparar as nossas pregações, para dizer que nós somos melhores um do que o outro. Nós estamos aqui para sermos os mesmos, filhos de Deus, aquele que vamos receber o nosso galardão, que o Senhor está com ele. A Bíblia diz assim, que Jesus disse: eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, e eu darei para vocês conforme as suas obras. E ele fala ainda mais: eu sou o Alfa, eu sou o Ômega, eu sou o primeiro, eu sou o derradeiro. Alfa e Ômega são as letras do alfabeto grego. Alfa é como se fosse a letra A de hoje, e Ômega é como se fosse a letra Z de hoje. Deus é o primeiro e o último, irmão. A última palavra vem dele. Você não precisa estar ouvindo as heresias que o mundo está te oferecendo. Você tem que ouvir aquilo que vem da boca dele. É a Bíblia, é a palavra de Deus. E ele quer falar com você, no seu coração. Ele quer ministrar a palavra no seu coração, porque a palavra dele não volta vazia. A palavra de Deus diz que a Bíblia, a palavra de Deus, é viva e eficaz. E aí neste momento nós vemos que Naamã obedeceu sem questionar. É a terceira coisa que ele fez na sua cura: obedeceu sem questionar. Eu vou ler lá em Marcos, capítulo 4, versículo 41. Glória a Deus. Marcos, capítulo 4, versículo 41. E diz assim: e sentiram um grande temor e diziam uns aos outros: mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Oh, glória a Jesus, Israel. Meu querido, nós temos que obedecer sem perguntar para quê. Ah, mas Senhor, mas por que isso, mas por que aquilo? Obedeça apenas. O Senhor, Ele dá ordem para a natureza, Ele dá ordem para o mar, dá ordem para o vento, dá ordem para o fogo. Ele vai dar ordem para que os anjos dele venham te dar um grande banquete para a sua vitória. E Naamã, mesmo zangado, foi até o rio Jordão. Na conjecturação, nós podemos ver que ele está dizendo: eu vou até esse rio porque eu quero ser curado. Eu quero me livrar dessa enfermidade que está na minha vida. Eu quero me livrar. É a mesma coisa que nós lemos lá em Marcos capítulo 4, versículo 41. Que Deus dá ordens até o mar e o vento para se acalmar. Ali é o momento em que Jesus apazigua a tempestade, em que Ele acalma a tempestade. E a Bíblia diz que a pele de Naamã já estava em carne viva, ele já não estava mais aguentando. Agora você imagina a nossa pele em carne viva, a nossa pele quase clamando para nós sermos curados. Mas ele, mesmo zangado, ele foi até o rio Jordão e obedeceu, sem perguntar, sem questionar, sem dizer: para que, Senhor, que eu tenho que ir para um rio para me curar? Aí nós entendemos: será se Deus não é poderoso o possível para dizer que a natureza pode ter poder para nos curar? Nós temos que obedecer, fazer isso que vem na mão, porque Naamã tinha um grande orgulho e precisava ser quebrado. E Deus viu que aquele orgulho precisava ser quebrado na vida dele.
E Deus viu que a oportunidade de orgulho ser quebrada era através da cura daquela enfermidade que ele tinha. Deus usou esta cura dessa enfermidade, aproveitou para curar tudo aquilo que tinha de ruim na vida de Naamã. E Naamã mergulhou 7 vezes no Rio Jordão. A Bíblia diz, no versículo 14 do capítulo 5: então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus. A sua carne tornou como a carne de um menino e ficou purificado. Aleluia! O Senhor curou Naamã naquele momento. E Naamã começou a entender, por tudo que ele tinha passado. Deus usou uma menina para que lhe desse esse conselho. Deus fez-me entender que somos todos iguais, de que eu não sou maior de que nenhum dos meus irmãos. E Deus me mostrou que eu tenho que obedecer, sem questionar, porque Deus sabe de tudo e de todas as coisas. O nosso Deus é onipotente, o nosso Deus é onipresente, o nosso Deus é onisciente. Onisciente porque Ele sabe de todas as coisas, onipotente porque Ele tem poder sobre esta terra, somente Ele. E onipresente porque Ele pode estar em vários lugares ao mesmo tempo. E Ele está aqui nesta noite. Glória a Deus. Aleluia. Ele está falando com você nesta noite. Eu creio, Senhor. Ouça o Senhor. Aleluia. Ouça a voz de Deus. Glória a Deus. Ouça porque Ele está falando com você. Você precisa ser curado de alguma coisa na sua vida. Glória a Deus. Apenas clame ao Senhor. Quando Jairo estava pedindo para sua filha ser curada, Jesus disse assim: crê somente. Nós temos que crer, irmão. Acreditar. Se nós não estamos acreditando que Deus vai nos curar, como é que nós vamos acreditar que Ele vai enviar seu único filho que morreu, ressuscitou, foi para os céus e vai voltar para nos levar? Vamos acreditar. Vamos fortificar a nossa fé a cada dia. Aleluia! Glória a Deus! E outra fase da cura de Naamã foi que ele ouviu bons conselhos. Nós estamos em uma geração onde a geração de hoje que está nascendo não está mais ouvindo conselhos dos mais velhos. O irmão Mateus falou aqui. Está vendo mais uma revelação de Deus, irmão. Mais uma revelação de Deus. Os jovens de hoje não querem mais dar ouvidos aos seus pais, pastores, líderes. Aleluia! Nós temos que dar ouvidos, Verdade. ouvir os bons conselhos. Eu vou ler lá em Provérbios capítulo 8, versículo 14. Provérbios capítulo 8, versículo 14. Eu peço que os irmãos façam um brief aí nesse versículo, porque é um versículo muito forte. E diz assim, Provérbios 8, 14, diz assim: meu é o conselho e a verdadeira sabedoria. Eu sou o entendimento e minha é a fortaleza. Aleluia. De Deus é a fortaleza. Você está fortificado, você é justificado pela sua fé. O Senhor está fazendo você crescer, mas você não está enxergando. Abra seus olhos espirituais e enxerga aquilo que Deus tem para fazer na sua vida. Aleluia! Enxerga aquilo que Deus quer fazer com você. Enxerga aquilo que Deus quer te entregar. Ele quer entregar para você, nas suas mãos. Porque o nosso Deus, Ele é Deus justo e fiel. Ele vai cumprir aquele que prometeu na sua vida. Aleluia! Crê somente. Crê somente. Aleluia. Para encerrar. E aí Naamã, depois que mergulhou 7 vezes no Rio Jordão, preste bem atenção. Depois que ele mergulhou 7 vezes no Rio Jordão, o que aconteceu? Todas aquelas especiarias que ele tinha trago lá da Síria, que o rei da Síria enviou para ele, disse: você vai levar isso aqui. Tudo que o profeta entregou para ele, tudo que o rei entregou para ele. Quando diz no versículo 5, diz assim: vai e enviarei uma carta ao rei de Israel. E foi e tomou na sua mão 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro e 10 mudas de veste. Todas essas especiarias, Naamã voltou até a casa de Eliseu e disse: Eliseu, porventura você poderia receber todas as recompensas que eu tenho para dar para você?
E Eliseu, com toda a sua sabedoria, o verdadeiro profeta é aquele que tem sabedoria naquilo que faz. O verdadeiro profeta é aquele que realiza todo aquilo que o Senhor tem para fazer sem ter em troca de dinheiro. Uma vez eu estava orando de tarde, estava no meu quarto, e eu sempre, quando eu vou orar, eu sempre fecho a porta do meu quarto para que ninguém venha me atrapalhar. E eu estava orando e o Senhor me deu uma revelação do que está acontecendo nas igrejas de hoje. E toda a revelação que eu tenho do Espírito Santo, irmão, eu anoto neste caderninho. Minha mãe está aí de prova, eu anoto neste caderno. Toda a revelação que o Espírito Santo me dá, eu anoto, para que eu não esqueça daquilo que Ele está me falando. Está aqui tudo anotado. E aí, pastor, o Espírito Santo falou para mim que o sistema das igrejas de hoje não é mais do que o de antigamente. É verdade. Muitos pastores não têm coragem de falar o que eu estou falando neste momento. Mas o sistema é outro. Antigamente, os pregadores vinham para o púlpito, para o altar, para exortar, para doutrinar, para ensinar a igreja. Hoje não, o sistema é o CPPP. Chegou, pregou e pagou. Estão abrindo mão da bênção que Deus dá, da sabedoria que Deus dá, do Espírito Santo cheio que Deus dá, em troca do dinheiro. Ô, glória, Jesus! Irmão, seja grata a Deus por essa igrejinha aqui, sabe por quê? Porque o nome Igreja Pentecostal Fogo no Altar do Brasil não é qualquer nome, é o fogo que está no altar do Deus. Glorifique por esta igreja. O anjo que está sobre esta igreja é maior do que muitas igrejas grandes que estão por aí. Creia no Senhor Jesus. Deus vai batizar aqui. Deus vai honrar aqui. Deus vai usar aqui. Deus vai levantar aqui. Glória a Deus. E os pastores estão aqui para nos dar o exemplo daquilo que eles passaram. Aleluia. Nós temos aqui um exemplo de um humilde pregador e pastor, de uma pessoa humilde. Você pode perceber, nenhum pastor, nenhum, eu faço a dizer, nenhum pastor, você entra na igreja e ele faz uma cestinha básica e dá para você. Pode ir em qualquer igreja, irmão, nenhum faz isso por você. É só você chegar na igreja do pastor Leite, que ele faz o impossível para ajudar os seus fiéis adoradores. E nós que estamos tendo essa oportunidade, eu já estou há 3 anos com o pastor Leite aqui. Tem que a igreja lá no sítio. 3 anos. Muitas vezes, uma vez eu já até pensei em sair, não foi, pastor Leite? Cheguei, pastor, eu não sei, eu vou ter que sair, não sei, não está dando mais não. Aí quando foi por 2 dias, eu voltei para a igreja. Ô, glória! Sabe por quê? Porque o meu lugar é aqui. Ô, glória! Deus vai curar é aqui. É verdade. Deus vai honrar o nome desta igreja. Glória a Deus. Aleluia. Deus vai levantar grandes homens é aqui. Sinta o poder do Espírito Santo. Aleluia! Quando foi para mim pedir essa palavra para o Espírito Santo, Deus já vem revelando quando o culto começou. Revelou para o irmão Alcides, revelou para o irmão Mateus, e revelou no hino das senhoras. Glória. Para você ver o poder de Deus, irmão. Para você ver o quanto Deus quer te honrar. Mas primeiro você tem que reconhecer que Ele tem que honrar esta igreja aqui, primeiramente. Ele tem que honrar este templo aqui. Vamos ser gratos a Deus pelo que nós temos. Vamos ser gratos a Deus pelo que Ele é e não pelo que Ele nos dá. E é isso que Provérbios capítulo 8, versículo 14 quer dizer, que nós temos que ouvir bons conselhos. Ouvir conselho de pai e mãe, ouvir conselho de pastor, ouvir conselho de líderes. E para encerrar, a quinta fase da cura de Naamã foi que ele reconheceu que existe somente um Deus sobre esta terra. É verdade, Deus! Aleluia! Existe somente um Deus sobre esta terra. Deus está revelando, aleluia. Oh, aleluia, Deus. Só existe um. Eu vou provar para os irmãos. Atos capítulo 10, versículo 34. Atos capítulo 10, versículo 34. Fala, Jesus!
E abrindo Pedro a sua boca, disse: Glória a Deus. reconheço por verdade que Deus não faz acepção de Aleluia. pessoas. Verdade. Aleluia. Anda, rapaz. Oh, glória a Deus. Só existe um Deus sobre esta terra, irmão. Hoje o nosso mundo está dividido em que os que não servem a Deus e os que servem. Aqueles que acreditam em Deus, aqueles que não acreditam. Mas seja grato a Deus, porque nós estamos em uma casa onde Deus está habitando Glória a verdadeiramente. Deus. Aleluia. E Atos 10, 34 fala da igualdade. Nós somos todos iguais. E o Senhor curou Naamã, lutou por Naamã, foi para que o orgulho dele fosse quebrado. Essa mensagem é pequena mesmo, irmão. Ela é pequena mesmo, porque é apenas um resumo do que o Senhor quer falar com você. Mas eu peço que os irmãos, quando chegarem em casa, não hoje, porque já não tem mais tempo, mas a semana toda, abram a palavra lá em 2 Reis, capítulo 5, e peça discernimento do Espírito Santo para que ele revele mais Glória a da Deus. cura de Naamã. Peça ao Espírito Santo, porque ele vai te revelar. Essa palavra aqui eu preguei de uma forma, mas quando você for em outro lugar, outra pessoa vai pregar de outra forma. Porque o Espírito Aleluia. Santo ele dá interpretações diferentes. Glória a Deus. Ele não quer a pregação da mesma palavra, ele não quer a mesma pregação. Ele quer a verdadeira pregação, a pregação diferente. Porque Deus está agindo sobre esta palavra. Glória a Glória a Deus. Deus. E o Senhor está conosco. E o moral desta pregação, o moral desta história: Naamã foi curado da lepra, Naamã teve o orgulho quebrado, Naamã teve a angústia transformada em alegria, Oh, glória a Deus. teve a ansiedade transformada em esperança. Aleluia. Retomando aqui as 5 fases da cura dele: ouviu uma menina prisioneira, reconheceu que somos todos iguais, obedeceu sem questionar, ouviu bons conselhos e reconheceu que só existe um Deus, apenas um, aquele que é o Senhor dos exércitos, aquele que manda na natureza, que tem poder sobre o céu e sobre a terra, aquele que tem poder sobre a tua vida, aquele que tem poder sobre a nossa vida, aquele que vai te honrar diante dos homens. Glória a Deus. Aleluia. Aquele que te mostra o verdadeiro caminho, aquele que é fiel e verdadeiro, aquele que diz que se nós confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar. Glória a Deus. E o Senhor, eu creio que o Senhor falou com cada um aqui nesta noite. Glória a Deus. Eu creio que o Senhor entregou a palavra de É Deus nos seus verdade, corações. Deus. Então nós temos que aprender com Maravilhoso. a cura de Naamã, um homem que muitos olhavam para ele e temiam, porque Naamã era um homem muito fortão, muito valente, mas porém ele sofria de uma doença muito grave, de uma doença que pelos olhos dele poderia ser impossível, mas para os olhos de Deus era possível. Glória a Deus. O que é impossível para os homens é possível para Deus. Aleluia. Eu creio que o Senhor falou com cada um aqui esta noite. Eu creio que o Senhor falou com cada um aqui esta noite. Glória a Deus. Vamos ficar de pé, cada um vai orar por si. Cada um vai orar por si, porque as suas orações têm poder sobre esta terra. Verdade. Glória a Deus. Oh, glória a Deus. Aleluia, Jesus. Eu vou orar e o pastor no final vai dar as bênçãos apostólicas. Glória. Levante a mão para os céus. Aleluia. Imagine agora o Senhor falando contigo, o Senhor ministrando a palavra no teu coração, o Senhor aqui neste lugar. Senhor Deus, eterno Pai, poderoso Glória a Deus, Deus. grandioso Deus, o Deus da minha vida. Aleluia. Pai, neste momento eu estou aqui na tua presença, diante do teu altar, Senhor. Glória a Deus. Senhor, eu estou aqui como apenas um mensageiro da tua palavra, Deus. Oh Senhor Deus, cura-nos, meu Pai, assim como o Senhor curou Naamã, Pai. Senhor, nós estamos precisando de alguma libertação, alguma cura, mas nós não sabemos pedir. A tua palavra diz que a Bíblia é sim, sim, não, não.
E nós estamos aqui para dizer que nós precisamos de uma cura. Nós estamos aqui te pedindo para que o Senhor nos ensine mais do teu amor. Nós estamos aqui que o Senhor nos ensine mais a nos humilharmos diante de Ti, Pai. Pai, não nos deixa, Pai, exaltar diante de Ti, porque exaltado somente o Teu nome, Senhor. Oh Deus maravilhoso, muito obrigado por esta noite, Senhor. Pai, nós estamos em um domingo, Pai, nós estamos começando uma semana, Pai. Que o Senhor possa dar força, meu Pai, que o Senhor possa dar coragem para os Teus filhos, que amanhã vão estar nas escolas, no trabalho, pelejando, meu Pai, na luta do dia a dia. Oh Pai Todo-Poderoso, que o Senhor possa honrar os Teus filhos, Pai. Oh Pai, nós sabemos que nós sempre nos humilharmos diante de Ti, nós queremos exaltar. Aleluia, Deus. Senhor, neste momento nós pedimos perdão, Senhor, por todas as nossas iniquidades, por todos os nossos pecados, Pai. Se nós pecamos no pensar, se nós pecamos no falar, se nós pecamos no agir, se o nosso pecado foi através do coração, Senhor, purifica a nossa alma, purifica o nosso coração e arranca este pecado da nossa vida, Deus. Em nome de Jesus. Oh Deus maravilhoso, neste lugar Tu és real, Senhor, Tu és maravilhoso. Eu creio que a Tua presença aqui, Pai, é sobrenatural. Eu creio que a Tua presença aqui, Pai, é inabalável. Oh Deus maravilhoso, nós te agradecemos por esta palavra, Senhor. Nós te agradecemos, Pai, por mais um dia de vida. Nós te agradecemos pelo fôlego que o Senhor nos está dando. Nós te agradecemos, Pai, por tudo que o Senhor nos deu em nossas vidas, Pai. Obrigado, Senhor, pela roupa, pelo calçado, pelo alimento, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor nos enviou, Pai. Oh Deus maravilhoso, Senhor. Nos cobre com Teu sangue, Senhor. Nos leva para casa, Senhor, na Tua proteção, Senhor. Debaixo das Tuas asas, Senhor. A sombra do Onipotente, Senhor. Nos faz descansar, Pai. E nos dá, meu Pai, espírito de mansidão. Nós te agradecemos, meu Pai, por tudo, Deus. Amém. Amém. E graças a Deus. Agradecer a oportunidade, amém.